As pessoas não sabem o tanto que é difícil tomar decisões como pastor. Às vezes a vida pastoral é uma vida de muitos desafios, mas é um chamado que nos faz amar cada dia mais. Esses dias eu estava passando por um problema de decisões que precisavam ser tomadas e esses problemas estavam me trazendo desconforto. Parecia que eu estava com uma tonelada de peso nas minhas costas por conta das decisões sérias de responsabilidade que eu deveria tomar. Talvez você já deve ter passado por isso também, um sentimento de muito peso, de muita responsabilidade, pressão, algo normal no cotidiano da vida cristã, na vida de um ser humano. Isso não acontece só comigo, acontece com todos nós. E nesse dia eu me lembro que eu estava no meu gabinete sentado e trabalhando. Era por volta de umas 4h30 da tarde. E aquele peso estava me sufocando. Naquele momento, o Espírito Santo me trouxe uma palavra. Disse: Leandro, para o que você está fazendo agora. Vai para sua casa e pede para sua esposa orar por você. Naquela hora, eu com tantos afazeres, eu fechei a tela do meu computador, fechei o meu notebook e coloquei a minha mochila nas costas, parei o que eu estava fazendo e fui para minha casa. Ao chegar em casa, minha esposa me recebeu como sempre, com carinho, me deu um beijo e eu falei para ela: vida, hoje eu saí um pouco mais cedo do trabalho porque eu estou me sentindo com muito peso e eu precisava muito da sua oração. Vem aqui no quarto e ora por mim. E eu fui para o quarto e me coloquei de joelhos e minha esposa impôs as mãos sobre a minha vida e ela começou a orar, derramando sobre a minha vida palavras de bênção, lembranças do meu chamado, lembranças de situações que eu venci pela graça de Deus, derramando sobre mim palavras de direcionamento. E ela ali entrou numa batalha pela minha vida. Quando eu vi, estávamos nós dois de joelhos orando e clamando ao Senhor e pranteando sobre tantas e tantas demandas que eu deveria tomar de decisão. E eu creio profundamente que aquele momento foi um momento tão ímpar na minha vida, porque por mais que eu já tenha 10 anos de casado, um bom casamento, um casamento espetacular, e minha esposa sempre está do meu lado, naquele momento eu percebi que além de uma excelente esposa, eu tinha ali alguém que podia me ajudar a carregar os meus fardos. E eu queria falar um pouco sobre isso com você. Se esse vídeo faz sentido para você, você pode compartilhar, curtir, comentar aqui embaixo. Se você também tem alguém na sua vida que, às vezes, quando necessário, carrega os fardos para você e junto com você. Então, naquele momento, minha esposa, ela orou por mim e depois de 1h ali, 1h15 minutos de oração, nós levantamos e aquele peso que eu estava carregando, ele saiu. Parecia que não tinha nem sequer uma pena nas minhas costas. Eu quero te falar sobre a importância de ter pessoas do seu lado
que vão te ajudar a carregar os fardos. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, suportando uns aos outros em amor, e muitas vezes as pessoas pensam que suportar olha, eu tenho que suportar aquela pessoa. Não, é dar suporte, é ser suporte na hora do sofrimento, da dor, é ser suporte num momento de grandes dificuldades. E eu quero aqui, também por esse vídeo, honrar a vida da minha esposa, uma mulher sábia, uma mulher que nos ajuda em tantas e tantas demandas como pastor. E a mulher do pastor, muitas vezes, ela não tem nem nome para muitos. Apesar que a nossa cultura e também os ensinos da igreja na qual congregamos, as mulheres de pastores são muito respeitadas, né? Honradas. Na medida do possível, nós sempre incentivamos que elas sejam conhecidas também pelos seus nomes. Mas a mulher do pastor, ela é uma mulher que muitas vezes não é vista, não é lembrada, né? Mas a minha esposa, eu costumo dizer que o meu ministério sem ela não teria sentido. Ela não aparece quanto eu, tanto quanto eu, mas ela fundamenta e sustenta o meu ministério em oração, também na educação dos meus filhos, na minha ajuda no pastoreio, no nosso grupo da IEB, a nossa célula. É ímpar o trabalho que ela faz. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa, é a mulher sábia que sustenta muitas vezes a missão do seu esposo. E a minha esposa, ela tem feito esse trabalho. Por isso que é importante nós termos pessoas do nosso lado que sejam suporte para nós. E eu quero, nessa história que eu contei, falar para você da importância de ter hora, de pensar um pouco e parar o que estamos fazendo e pedir ajuda, pedir socorro, para que a pessoa tire essa carga de nós, nos ajude a tirar essa carga. Isso é demonstração de amor, isso é demonstração de cuidado, de carinho. Então você nunca deve tentar carregar os seus fardos sozinhos. Nós, muitas vezes, somos levados a tentar carregar os nossos fardos sozinhos. E até mesmo como pastor, às vezes, essa história de dizer que o pastor não tem amigo, de dizer que somos sozinhos, o que não é uma verdade. Eu tenho tentado mudar isso na minha vida, porque o pastor, ele não pode ser sozinho. Pastores devem ter amigos, pessoas amadas, queridas, que nos ajudam no processo da vida pastoral. E a minha esposa é uma dessas que sempre me sustenta, me dá força, me dá capacidade de prosseguir, me lembra quando eu esqueço do meu chamado, para onde Deus quer me levar. Então você também deve ter pessoas na sua vida que te dão um suporte, que demonstram amor, que te abracem no momento de dor e sofrimento, e que muitas vezes te fazem parar para refletir se é por esse caminho, o caminho que você deve seguir. Lembre-se sempre de ter gente do seu lado, que não vão jogar mais pedras em você, que não vai jogar mais pedras em você, que não vai te condenar ainda mais, que não vai te frustrar ainda mais no momento de dor e sofrimento. No momento que você tiver em pressão, sob pressão, não tome decisão. Procure alguém que vai te ajudar a parar, a refletir, porque é nesse momento, quando nós estamos sob pressão,
com cargas pesadas sobre as nossas costas, é que nós tomamos as piores decisões. Decisões debaixo de raiva, decisões debaixo de pressão. E isso gera em nós um sentimento de incapacidade. E muitas vezes as nossas decisões, depois de tomadas, elas vão nos frustrar ainda mais, porque nós vamos perceber que tomamos decisão não de maneira assertiva, mas de uma maneira irresponsável. Deus não te chama para tomar decisão debaixo de pressão, debaixo de ansiedade, debaixo de situações difíceis, onde você nem pensou. Por isso, quando você estiver num momento de dificuldade, de pressão, pare, reflita, pense. Se for necessário, procure alguém da sua confiança que te dê suporte, que te dê sustento, para que você tome a decisão correta. Procure pessoas sábias, maduras, que não vão te levar a tomar decisão por tomar, mas que vão te ajudar a ser assertivo naquilo que você precisa fazer. Nessa história da minha esposa, eu percebi que eu não tenho apenas uma esposa dentro de casa. Eu tenho alguém que me dá suporte nos momentos de dificuldade. Já são tantos e tantos anos juntos, vivendo o propósito de Deus, mas mais do que isso, dando suporte uns aos outros. E como eu louvo a Deus pela vida da Vanessa, minha esposa, que tem sido uma mulher de Deus, que tem me feito parar muitas vezes para refletir, que tem sido socorro num momento de sofrimento, de dor, que tem me ajudado a carregar a carga no momento de que eu muitas vezes não me vejo capaz de carregá-las. Aprenda uma coisa: se você é pastor, você precisa ter gente do teu lado que te ajude. Se você não é pastor, mas trabalha a sua vida como um cristão, você também precisa ter suportes do seu lado. Nunca queira carregar o fardo sozinho. Se você está passando por um momento de dificuldade, de pressão na sua vida, aonde você tem muitas decisões a tomar e não sabe por onde começar, deixe um comentário aqui nesse vídeo. Nós vamos orar pela sua vida. Eu quero orar nesse momento, pedindo a Deus para que derrame sobre você uma unção nova, um tempo novo, para que as suas decisões sejam tomadas de maneira assertiva. Que Deus coloque na sua vida pessoas que te dê suporte, pessoas que realmente amam você e que não vão estar do seu lado apenas nos momentos fáceis, mas também nos momentos de dificuldade. Que o Espírito Santo derrame sobre você um óleo novo, um tempo de refrigério, de consolo, de paz, e que Ele coloque na sua vida pessoas que te dê suporte emocional, suporte espiritual, e que na hora que você precise de alguém para chorar junto com você, você tenha essa pessoa, como eu tenho a minha esposa em casa e tantos outros amigos que tenho feito no decorrer da vida. Que Deus te abençoe. Continue firme, não desanime. Sempre tem alguém orando por você e sempre tem alguém pronto para te dar suporte nos momentos de dificuldade.